Tá bom o volume? Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui, que eu não tô ouvindo direito. Ficar careca. Você está com medo de ficar careca. Chegou a solução em Serrinha e você não precisa mais ficar com esse medo todo, tá? Agora em Serrinha nós temos o tratamento para calvície, queda de cabelo e caspa. E você pode agendar sua consulta no Instituto Diana Fialho, que funciona no Centro Empresarial Maria do Carmo, sala 16. Esse centro empresarial fica ali atrás do Shopping Serrinha, bem em frente ao fórum, né? E você pode marcar sua consulta lá no Instituto Diana Fialho. O número para você marcar é o 759-8179-8025. Repetindo, 759-8179-8025. Tá bom? Não precisa mais ter medo de ficar careca. Chegou a solução para você em Serrinha. Tratamento para calvície, queda de cabelo e caspa no Instituto Diana Fialho. Certo? 8h53 aqui na Morena FM. Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos saber agora? Tô ligada. Saber agora da nossa querida doutora Grazi, por que o nosso corpo adoece. Bom dia, doutora Grazi! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia a galera aqui da Rádio Morena FM, ao meu colega aqui Ivan, de todas as quintas-feiras. Hoje eu estou aqui atrasada, resolvendo um bocado de coisa antes de chegar aqui. Mas é assim. Eu achei até que você nem vinha hoje mais. Não, quando eu não venho eu aviso cedo. Mas hoje a gente teve alguns problemas técnicos, né? O computador não funcionou, então hoje a live só vai ser transmitida aqui no Instagram. Então você pega... Nossa, tem alguma coisa muito valiosa em você que tá todo mundo querendo me hackear. Eu tô me achando tô me achando a última biscoito do pacote. Pois é. Eu acho que eu tô pior do que Banco Itaú e Banco do Brasil. Hackearam o seu Instagram o ano passado. Não foi? Foi. E meu computador tava sendo espelhado, ou seja, tudo que eu fazia lá era visto, né? Então... Nossa. Então eu nem sei como é que acontece isso, mas vamos... Graças a Deus foi descoberto e agora resolver e fechar as portas, né? Então hoje a gente vê muito, né, esses crimes cibernéticos, é um crime que fica impune, né? E aí, então, é aquela sensação de que eu vou fazer porque não vai dar em nada mesmo, né? Então a pessoa continua sempre fazendo, né? Então, e são vários, né? Ninguém sabe de onde é que vem os ataques, né? Então, acontece isso. Então, o que é que a gente tem que fazer? Procurar meios de se proteger, né? Então, é o que dizem, né? O bandido tá solto e você que se prenda. É verdade, é verdade. Doutora Grazi, como é que foi sua semana? Minha semana foi maravilhosa, graças a Deus. Semana muito produtiva. Então, mesmo assim, a gente... É o que eu falo, Ivan. A gente tem que procurar sempre focar, não no problema, mas na solução, né? Exato. Então, não ficar remoendo. Aconteceu, então vamos lá. Por que aconteceu? Vamos ver onde é que a gente está errado e onde é que a gente pode, né, cada vez mais aumentar a nossa segurança, né? Então, vejo hoje muitas pessoas ainda, né? Essa semana, uma conhecida teve um acesso também, sofreu essa questão de dinheiro, né? De extorsão. Então, isso cada vez está mais frequente na rede social. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Principalmente os meios da rede social, eles dão maneiras de você se proteger, né? Então, tem verificação de 2 fatores lá que você coloca. O WhatsApp tem como você fazer isso também, né? E aí, pega a sua senha, guarda em um lugar seguro, né? Deixa pra ninguém ter acesso, entendeu? Com certeza. E aí, doutora Grazi, você resolveu falar pra gente, aliás, uma das coisas que eu acho que todo mundo quer saber. Sim. Por que nós adoecemos? Sim. Isso é interessante, né? Porque a gente, inclusive, a gente só vai no médico quando a gente está doente. A gente não busca o médico para ter saúde. Então, por que eu trouxe esse tema? Porque é muito importante você saber, né, que é o que eu sempre falo, se sentir mal não é normal. Né? Então, é importante as pessoas saberem quando procurar o profissional. E não somente quando já estiver doente, né? Porque a doença, ela começou muito mais lá atrás, né?
Então, isso a gente tem que realmente buscar, né? E o que é que a OMS, ela fala, né? O conceito de saúde, certo? Então, o conceito de saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social, não é somente a ausência de doença, entendeu? Então, a gente tem que buscar sempre o que? A saúde. Até porque é um conjunto, né? A questão da saúde física, a saúde mental. Sim. Né? Tem a questão emocional, enfim. Tem que estar tudo funcionando direitinho para que você diga, eu estou bem, eu estou me sentindo bem. Né? Sim, exatamente, né? Para poder você chegar e fazer seu dia a dia, né? Ter a cabeça fresca. E hoje o que é que a gente vê? Né? As pessoas estão cada dia mais doentes, né? Ansiosas, estressadas, com insônia. E não entendem por que isso está acontecendo. E hoje aqui no programa você vai entender como a doença começa. Então vamos lá, doutora Grazi. Por que nós adoecemos? Então, vamos lá. Então, Ivan, a doença, ela tem 6 estágios. 6. Né? Na verdade, ela tem 5. O 6º estágio já é complicação, né? Então, antes de chegar à doença, que é o 5º estágio, você passa por 4 estágios antes, certo? Então, o primeiro estágio da doença, ele é o acúmulo de toxinas. Então, o que é que eu faço? Antes de você continuar, deixa eu só falar mais uma coisinha aqui. Pedir para os nossos ouvintes, você que tem pergunta, você que tem dúvida, pode mandar no WhatsApp da Morena, tá? Eu não falei hoje, esqueci, mas você pode mandar no 75-3261-2303 e fazer sua pergunta. E pode mandar pergunta, inclusive, que a gente vai descobrir para a gente ver em que estágio antes da doença você está, certo? Pronto. Então, vamos lá. O primeiro estágio, ele é o quê? Ele é o acúmulo de toxinas. Ele é o acúmulo de toxinas. Então, e também o que é que a gente vê? A desnutrição, né? A falta de nutrientes, né? E essas intoxicações, as alergias. Então, isso tá tudo nesse primeiro estágio. Esse primeiro estágio de acúmulo de toxinas, ele começou lá desde o seu nascimento. Então, quanto mais for esse acúmulo de toxinas na sua vida, né, maior a chance de você adoecer mais precoce, certo? E aí, nessa fase de acúmulo de toxinas, você sente alguma coisa? Sim. O que é que a gente sente principalmente nessa fase? Problemas gastrointestinais. Então, a má digestão, estufamento, enjoo, né? Agora, não são sintomas ainda tão pronunciados, que a gente nem acha assim, foi porque eu comi alguma coisa. Não deixou de ser uma intoxicação. Então, e como já dizia Hipócrates, né? Toda doença começa no intestino, tá? Então, você, mãe, pai, que tem uma criança que tem sempre dor abdominal, ela tá no processo, né? Ela tem alguma coisa que tá acontecendo, alguma intoxicação que já tá se acumulando aí, que tá levando ela sempre a ter essa dor abdominal. E você pode reverter isso, né? Criança sempre reclama, né? De dor na barriga. Exatamente. Exatamente. Né? Tem criança que sempre reclama disso. E isso está relacionado muito à alimentação, Ivan. Né? Doutora Grazi, esse primeiro nível seria algo assim, vamos dizer assim, um nível mais brando. É um brando. Tipo assim, você nem nota que você está doente. Mais leve, né? Que você tem uma dor de cabeça, ou você tem uma dor na barriga esporádica, uma diarreia esporádica. Então, você nem vê que tem tanto problema, né? Então, é o quadro inicial. E aí, o segundo estágio é o quê? O agravamento dos sintomas. E aí, esses sintomas gastrointestinais vão ser mais frequentes. Então, você vai ter mais sensação de azia, né? De má digestão. Isso vai ficando mais proeminente. Então, nessa fase inicial, é a fase que a gente deve buscar logo para quê? Para a gente estar resolvendo, né? Quais são as intoxicações que a gente tem. E quem é que vai ajudar nas intoxicações? A gente tem que resolver, Ivan, 2 órgãos principais, que eles que nos protegem, certo? Que é o quê? O fígado e o intestino. Se o fígado e o intestino não tá... E o rim, né? Se o fígado e o intestino, principalmente, não estiver funcionando bem, esse acúmulo de toxinas, mais uma vez, vai o quê? Só vai piorando. E aí você só vai ficando cada vez mais doente. Tanto é que o fígado é tão importante que ele é o filtro, gente. Né? Por isso é que a gente bebe água filtrada, tem que ter um filtro.
A gente tem que ter um filtro. Então, o filtro, o que é que acontece? O fígado é um filtro. Só que o filtro de muitas pessoas hoje, ele tá entupido, né? Com gordura no fígado. Ou então ele tá num processo de que, como tá chegando muita toxina junta, ele não tá conseguindo o quê? Jogar pra fora todas essas toxinas, entendeu? Então isso começa a acumular e a gente vai mudando de estágio para chegar à doença, certo? Então, e aí a gente chega no terceiro estágio, que é o terceiro estágio, ela já saiu do sistema gastrointestinal, então você já vai começar a ter sintoma no corpo, né? Que são sintomas inespecíficos. Que é o quê? Que é você sentir uma dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça mais persistente, você ter dor no corpo, você acordar cansada, você dormir mal. Então começa a se espalhar pelo corpo, né? E aí vem a quarta fase. Que a quarta fase é aquela história assim que as pessoas falam. Ah, na minha família eu sou assim por causa da minha genética. Você tá entendendo? Então, vai agir no que a gente chama do elo fraco. Qual é o elo fraco da sua família? É ter problema de coração? É ter problema de diabetes? Então, você intoxicou seu corpo a tal ponto que vai o quê? Vai desenvolver sintomas muito mais relacionadas àquela área que na sua família tem maior propensão. Só que a gente sabe, Ivan, que somente em torno de 15% das doenças, elas são genéticas. O que é que vai interferir a gente ter a mesma doença da família ou não? 15%? 15%. E câncer são menos de 5%, tá? São genéticos. Então, o que é que mais interfere nisso, né? Vai ser como você cuida da sua vida, como é o seu estilo de vida, tá? Então, eu quero saber de vocês aí, né, antes da gente passar para os próximos 2 passos de adoecimento, em que passo você acha que você tá? Então, você tá lá no início sentindo dor de estômago, né? Você já tem problemas intestinais mais graves, sintomas mais severos, né? Você já tá no terceiro estágio. São gerados por causa da alimentação da pessoa? Sim. Como que acontece? Então, tudo começou lá. Toxinas que você fala, né? Isso. Então, tudo começou lá com o passo inicial, que foi o quê? A intoxicação. Uhum. E a intoxicação, ela aconteceu por quê? Porque você come mal, porque você se expõe a muitos produtos que, na verdade, são tóxicos, né? Do plástico, maquiagem, pasta de dente, né? Os próprios alimentos, hoje tem muitos conservantes, então a gente come alimentos que são ultraprocessados, né? O que é o alimento ultraprocessado? É aquele que já tem mais de 5 ingredientes, né? Porque o alimento natural, ele não tem ingrediente. Você compra uma banana, tem lá escrito banana? Não, você sabe que é banana, né? É só banana mesmo. Exato. Um alimento que é processado, ele tem alguns ingredientes. Então, por exemplo, você sabe que o pão, ele vai ter ali o pão, a água, a farinha, né? Ou vai ter a farinha, a água, o fermento, né? Então, ali você sabe que ele tem 3 ingredientes. Então, ele é um alimento processado. E os ultraprocessados nem parece com o alimento inicial. Então, por exemplo, você tem o milho, que é o alimento orgânico, que é o alimento natural. Você vai ter o milho em conserva, que é um alimento processado. Mas você vai ter o fandangos, que é o salgadinho de milho, que nada parece o milho. Então, se o alimento tem no rótulo mais de 5, fuja, certo? E isso eu explico muito no programa Mulher Cheia de Vida, né? Como a gente faz a leitura correta dos rótulos, tá? Porque isso é muito importante a gente saber para cada vez mais diminuir nossas intoxicações. Pois é, doutora Grazi. É possível dizer, doutora Grazi, quais são as doenças mais perigosas do mundo? Mais perigosas que a gente está exposto, é possível dizer? As doenças mais perigosas, né? Então, assim, hoje, a única doença que você pega e morre logo é o tétano, né? O tétano. Que a gente sabe, o que seria uma doença perigosa para você? É a que mata rápido, né? Que você sabe, se você pegar, você vai morrer, né? Então, uma doença que o alto índice de letalidade é tétano ou ter raiva.
Sério? Sério, são duas doenças que a chance de morrer é muito alta quando você tem a doença, certo? Então, tem um índice de letalidade maior. Só que essas doenças, elas são raras. Então, não são as que mais matam. Quais são as doenças que mais matam? São as doenças cardiovasculares, né? Que está relacionada ao quê? Tanto é que, depois do parto, ela é a segunda causa de internamento no Brasil. Tem um nível de letalidade menor. Exatamente. Mas é uma mais... Ela está mais dispersa na sociedade. Abrange um maior número de Isso, pessoas. porque a gente sabe que essas doenças estão relacionadas com o envelhecimento. E o envelhecimento é o quê? Nada mais é do que você se expor cada vez mais e intoxicar seu corpo, né? Então a gente tem um envelhecimento natural, só que hoje a gente está tendo um envelhecimento mais acelerado por conta justamente do ambiente que a gente está vivendo. E a maioria... Essas intoxicações que a senhora falou aí, que você falou aí, sempre está ligado sempre começa através do intestino? Sim, a doença ela começa no intestino, tá? Por quê? É o que eu falo aqui, o sistema imunológico nosso mora lá no intestino. Então a gente vai se expor, né? E não só é a questão, principalmente onde é que a gente se expõe mais? Comer, que a gente come várias vezes no dia, né? E você ter noção, o intestino é tão importante que ele tem maneiras, estratégias que ele usa para não se intoxicar, né? Então, o ácido do estômago, o estômago ele é ácido, ele tem um motivo. Para quê? Para quando você comer um alimento que tenha bactéria, você não ter uma diarreia. Porque o sistema ácido, né? Que o pH do estômago é ali entre 3, né, o pH do estômago, então ele é bem ácido. Então o ambiente ácido ali do estômago vai matar aqueles bactérias, aqueles protozoários. Se você não tá com acidez normal, você vai ser uma pessoa que sempre vai ter parasitose, né, verme, né, que a gente já falou aqui. Sempre vai ter infecção com H. pylori. Então, por quê? Porque o alimento ele está contaminado. Mas a partir do momento que você está com seu sistema de defesa ruim, ele vai fazer com que você fique mais intoxicado, certo? Segunda coisa, né? Como o sistema imunológico, ele 80% é do intestino, mas tem produtos, às vezes a gente se intoxica com a pele, né? Se intoxica pelo ar, porque o ar, o que a gente respira vai direto para o sangue, porque o pulmão tem vários capilares, né? Vários vasos de sangue, que é para ter a troca, né, de oxigênio com gás carbônico e a gente conseguir respirar e tá produzindo energia, e tá aqui conversando, não está com falta de ar. Então, tudo isso está relacionado também, são locais onde a gente pode se intoxicar, mas principalmente é o intestino. E é interessante você dizer isso, que às vezes a gente sente, tipo, por exemplo, se você passa perto de um local que tá, sei lá, algum produto químico ali, e você sente aquele cheiro, na hora você começa a sentir logo alguma coisa, né? Sim, o corpo sim. dá logo um sinal. Você não vê nada, mas o cheiro já começa a mostrar. Sim, né? Exatamente. Você passar na frente de uma oficina de pintura, por exemplo, você vai sentir aquele cheiro de solvente, vai sentir aquele cheiro de tinta. Você não vê, mas sente o cheiro. E aí o corpo já começa a dar aquele sinal, né? Verdade, sim, né? Exatamente. Então, assim, e isso é muito importante cada vez mais, porque por mais que esse conhecimento, né? Então, a gente está aqui conversando, várias pessoas aqui falando, né, no Instagram, o intestino é o segundo cérebro, né? Mas mesmo você sabendo disso, o que é que você está colocando na sua mesa? Então, isso é importante, né? A gente tem que começar a pensar isso, a se fazer essa pergunta, né? Exatamente, com certeza. Com certeza. Doutora Grazi, daqui a pouco você vai... Daqui para o final do programa... Sim. Você vai trazer para a gente o seguinte. Como nós podemos fazer para manter a saúde do corpo e da mente. Sim, com certeza. Daqui para o final do programa você vai trazer essa informação aí para a gente. Vamos sim. Uma pergunta que eu queria fazer aqui, acabei perdendo aqui a pergunta, mas enfim. Vamos lá. E tem o sexto passo, né, que eu falei, o sexto, que é a complicação, né? Então você tem a doença e você começa a ter a complicação. Então você é hipertenso, aí você infarta. Você é hipertenso, você tem AVC.
você é diabético, você fica cego, né? Ou então tem disfunção renal. Então tem a complicação da doença, que é o 6º estágio. E, Ivan, quanto mais precoce você começar a investigar e a tratar a sua saúde antes de chegar na fase 5, que é doença, maior a chance de você se curar, certo? E você não evoluir para doença e complicação, né? Muito mais rápido. E o que é que acontece? E tirando menos alimentos, né? Sem você interferir tanto depois no seu estilo de vida. Então, por exemplo, eu tenho alergia a leite desde a infância. Eu não sabia disso. Então, eu comi leite minha infância toda, continuei comendo leite até 3 anos atrás. Então, eu hoje, né? Se eu comer leite, né, mesmo tendo tempo sem comer, eu vou sentir. Mas se você descobriu que você tem uma intoxicação em estágios precoces, talvez você possa se expor depois, né, ficar curado, né, melhorar essa sua tolerância a certos alimentos, porque você tratou seu corpo mais precoce. Foi o que aconteceu comigo com Sim. relação ao ovo, né? Isso. Que eu contei aqui num Sim. programa anterior. Sim. Que eu passava mal quando comia Sim. alguma coisa que tinha ovo. Sim, sim. E aí eu fiquei um tempo, acho que há alguns anos, né? Sim. Sem comer alimento que tivesse ovo. E depois não sinto mais nada hoje. Sim, e aí isso é interessante porque quanto mais inflamado o seu corpo, mais a gente tem que tirar alimentos com potencial inflamatório, né? E eu já falei que o ovo, ele é um alimento com potencial inflamatório. Então, se a pessoa tem uma doença, né, tem uma doença autoimune, né, que é do sistema imunológico, a gente tem que realmente avaliar se vai manter o ovo ou não, né? Por quê? Porque ele é extremamente alergênico, entendeu? E a gente sabe que as doenças autoimunes, elas são doenças que têm relação com alergias alimentares, né? É um alimento nutritivo. Muito. Ele é o melhor alimento, é o alimento mais nutritivo. Uhum. Mas dizer que ele é bom para todo mundo, não. Não, é verdade. Entendeu? Então a gente tem que saber, a gente não pode comer as mesmas coisas, né? E quanto mais você tá, Ivan, com o sistema digestivo alterado, o feijão vai fazer mal. Né? E o feijão é muito importante a gente deixar, gente, 48 horas de molho. Tá? Você falando de feijão, eu vi essa semana uma reportagem que falava o seguinte. Sim. Que nos próximos anos, o povo brasileiro Sim. vai deixar de comer feijão. O feijão vai deixar de ser o alimento mais tradicional do povo brasileiro. Porque geralmente a gente pensa... A comida normal para todo mundo é o quê? Feijão, arroz, né? Proteína, carne. Sim. E aí, nessa reportagem falava que o feijão vai deixar de ser o alimento ali tradicional do brasileiro pelo preço, que está cada vez mais alto, e também pela questão que o brasileiro está deixando a cultura que a gente tinha de se alimentar com feijão e com alimentos que a gente já... A gente está sofrendo um processo, né, que isso é uma droga, a gente está se espelhando com os Estados Unidos, né? Então a gente está fazendo cada vez mais o quê? Buscando a praticidade. Então os Estados Unidos hoje, ninguém cozinha o feijão, você compra o feijão enlatado, pronto, né? Então a busca pelo prático cada vez mais vai levar a gente a comer alimentos ultraprocessados. E então você vai comer um feijão ou você vai preferir comer um salgadinho que é muito mais palatável, né? Muito mais gostoso, né? Assim, pra sua papila, né? Porque aquilo ali é tudo criado. E esses dias eu tava brincando lá em casa e aí eu falei assim, a gente conversando de comida, eu falei, eu brincando, eu disse, daqui um dia você vai imprimir a comida, né? Então com a impressora 3D, daqui um dia a gente vai imprimir a comida pra comer. Então você viu essa semana... eu vi também uma outra reportagem, porque as coisas vão aparecendo assim pra gente, né? E eu vi uma outra postagem na internet de que cientistas estão criando o frango em laboratório para evitar que os animais sofram.
né? Tipo, o frango... Exatamente. E aí meu Deus, isso é o fim do mundo. É fim do mundo. Não é possível isso. E você vê... Uma carne que foi produzida no laboratório. Exatamente. Para o frango não sofrer. Para o frango não sofrer. Tá bom. Vem cá. E como é que existe a cadeia alimentar? Você vê que loucura. É um negócio que não tem lógica. Isso. E aí cria-se o quê? Vamos ter pena dos animais, né? Pra gente poder, né? Aí coloca isso, né? Como pano de frente, escondendo o que ele quer real lá no fundo. Que é o quê, gente? Isso é para criar mais adoecimento. Com certeza. Já estão da maneira que é feito hoje a criação. Aí tem vamos dizer, querem poupar os animais do sofrimento. Sim. E a população que se ferra, né? Sim. O ser humano que se ferra. Mas, e isso, sabe o que é o problema? Quem entende isso e acha isso normal e acha isso bom, é porque não entende o que está lá na Bíblia. Que é o quê? Que Deus criou as coisas, né? E criou o homem para quê? Para dominar sobre tudo, né? Desde o que rasteja ao que voa. Então, isso faz parte da cadeia alimentar, né? Então, isso é o processo natural da vida, né? Você não vai fazer o quê? Você não vai maltratar o animal, você não vai, né, sacrificar, mas você fazer uma coisa que que tá na cadeia alimentar, isso aí é né? Isso aí você vê que é anticristo. É um negócio, eu falei, não, isso aí é o fim. É o fim do mundo mesmo, a gente tá vivendo, né? Então a gente tem a gente tá vivendo em dois paralelos, né? A gente tem um mundo, né? E a gente tem o mundo dos princípios. Então você escolhe que mundo você vai viver. O mundo que tem princípios, os princípios estão lá na Bíblia, tá? Então o resto é o mundo que a gente está vivendo hoje. Querem colocar como se fosse normal. Como se fosse normal, exatamente. Entendeu? Doutora Grácia, aqui tem um ouvinte que pergunta, que fala assim: bom dia, eu sinto dor de estômago, fico enjoada, sinto muita azia. Tudo que como me dá queimação na garganta, não consigo ir ao banheiro todos os dias. O que eu faço? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar... Quando a gente pensa em tratar qualquer doença, a gente tem que tirar primeiro o que está levando a adoecer. Então, primeira coisa é mudar a sua mesa. Tirar os alimentos inflamatórios, né? Principalmente glúten, leite, soja, açúcar... Tem que melhorar a sua digestão. Como é que a gente melhora a sua digestão? Primeira coisa, você todo dia de manhã tomar água morna com limão, tá? Primeira coisa, escovar os dentes e escovar a língua, tá? Primeira coisa é essa. Por quê? Porque a língua, gente, quando você acorda, né? Ela tá ali cheia de saburra. Aquela saburra é o quê? São as toxinas que o corpo passou a noite toda te desintoxicando. Então, acordou de manhã... Escova os dentes e escova a língua. Importante isso, tá? Depois bebe água. Uma água morna, né? Água morna com limão. Pode ser sem limão também. Se você tem desconforto, é tomar o limão, tá? Por quê? Porque a água morna ela vai estimular, o intestino a melhorar o funcionamento. Depois, é bom você usar algum alimento, né? Depois de 1 hora que você tomou essa água, você comer algum alimento que seja antioxidante. Então, você tomar um shot, ou então você tomar um chá, certo? Pra quê? Pra melhorar seu sistema de detoxificação. Então, você dá seu fígado nutrientes para poder melhorar a eliminação de substâncias, né? E depois você vai ver seu café da manhã, o que você vai comer. Então, é importante isso, essa rotina. Doutora Grazi, Francisca de Coité diz o seguinte: tive um aborto retido sexta-feira. Sei que tudo é da vontade de Deus, mas fico me perguntando se eu fiz algo de errado para isso acontecer. Será que meu corpo não estava preparado para ter uma gravidez saudável? Estava com 12 semanas de gestação. Isso é uma pena, tá? Então a gente está vendo cada vez mais crescente. Qual é o projeto de Deus, gente? É a família, tá? Então a gente está vendo que
onde está tendo mais ataques é na família, na destruição das famílias, e também você não consegue formar famílias. Então as mulheres não estão conseguindo engravidar, nem estão conseguindo que essa gestação vá à frente, né? Então isso a gente vê de maneira muito acelerada nos últimos tempos, né? E isso está devido ao quê? Quando você vai plantar uma semente numa terra, se essa terra não estiver boa, essa planta ela só vai crescer até certo ponto. Depois ela vai morrer. Então, os abortamentos, eles podem estar relacionados a alguma doença. Então, você já está ali no estágio 5, né? Você pode ter uma doença que leva a aborto, que a gente chama de trombofilia. Ou então, você tem o quê? Você pode estar somente com o terreno intoxicado. E aí, o que é importante agora? Investigar isso. Fazer os exames para afastar que você tem uma doença e tratar o seu terreno. Diminuir sua intoxicação, melhorar seu estilo de vida. Se está acima do peso, controlar o peso. Entendeu? Então, isso é muito importante, né? Deixar esse intestino funcionando bem. Então, mais uma dica aí para que eu não terminei. Para a moça que falou da constipação. Então, a coisa importante você vai pegar todo dia de noite, além disso tudo que eu falei, né, de beber água morna, né, de escovar os dentes, beber água morna, de você tomar um chá ou um shot, né, e depois você tomar seu café. De noite você vai pegar um copo de água, 200 ml, vai colocar 2 colheres de sopa de psyllium, ou então pode ser também a linhaça moída. O que é psyllium? Psyllium é uma fibra que você compra, tá? Você compra em casa de produto natural. Ou então você vai pegar uma fibra, né? Ou então a própria linhaça moída, que eu já falei aqui, coloca no copo e toma, certo? De noite. E depois toma mais um copo de água. Porque aí de manhã, isso vai estimular, né, seu intestino a começar a se habituar a fazer cocô todos os dias, tá? E uma coisa importante, Ivan, é que as pessoas elas prendem muito cocô, então dá vontade de fazer na rua. Então, essa questão de estar prendendo sempre as fezes, isso às vezes você vai perdendo o estímulo. E você tem que ensinar seu corpo a fazer cocô de novo. Então, como? Você ir ao banheiro, ficar ali um tempo, né? Fica ali, você não gosta de ficar no celular, na rede social, já fica ali. Colocar um apoio para os pés, para ficar com as pernas já mais no tórax, como se tivesse de cócoras, porque a posição que a gente fica com o tronco ereto, né? O tronco reto, sentado no vaso sanitário, isso é ruim. Isso você realmente dificulta fazer cocô, dá mais hemorroida. Então, existe a posição de fazer cocô. Qual é a posição melhor? De cócoras. Tá? E como é que fica de cócoras sentada no vaso sanitário? Botando um banquinho, você vai colocar o pé em cima. Fica com a perna mais alta. Né? Exatamente. Bom dia, doutora Grazi. Tenho sinusite de repetição. Fico com muita dor. Não, tenho dor e fico com a face inchada. Só isso que ela colocou. Aí eu aproveito e lhe pergunto. Sim. Os alimentos também podem provocar os sintomas da sinusite e rinite para quem já tem esse problema? Ou é só a exposição ao ambiente? A gente sabe que as ites, né? Rinite, sinusite, otite, amidalite, asma, né? Essas doenças respiratórias, uma das raízes principais, né? Um dos gatilhos é o leite, né? Os lácteos de uma maneira geral. Então, a primeira coisa, se você está tendo isso está muito relacionado à síndrome fúngica, né? Que o excesso de fungo no intestino, ele leva a essas infecções de repetição, sinusite, infecção urinária. O intestino, ele manda na gente. A gente tem uma literatura, né? Que é a biblioteca de artigos científicos, que chama PubMed. Se você colocar lá qualquer coisa de intestino, gut eixo, você vê um bocado de artigo recente de 2023 falando sobre isso, tá? Inclusive relacionando a infertilidade, né, dificuldade de implantação do bebê, alterações do espermatozoide, do óvulo. Então, cada vez mais a gente vê estudos sobre isso, certo? Eu falei agora há pouco aí do pessoal da casa de pintura. Aqui apareceu aqui um ouvinte, o Antônio, pintor,
Cadê? Bom dia, doutora Grazi. Sou o Antônio Pintor. O cheiro da tinta dá uma fome danada. Mande alô pra Tchê Pintor e Cauã. Tchê Pintor e Cauã, um abração. Realmente, por que isso, tá? A tinta, ela vem de quê? Do petróleo, né? E a gente sabe que o petróleo, ele leva ao quê quando entra no sangue? A predominância estrogênica. Então, a predominância estrogênica, ela vai levar você realmente a sentir mais fome, certo? E vai levar a alterar os hormônios do homem. Então, muitas vezes a gente já está tão acostumado no nosso serviço e a gente não toma os cuidados que o próprio fabricante manda, que é a manipulação com o uso de máscara. Exato. Né? Então, manter o ambiente arejado para o cheiro sair, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Usar roupa para não ter contato com a pele, né? Mas, devido a gente, às vezes, está o quê? Já está acostumado, eu já sei fazer isso. Não toma os cuidados básicos de saúde e aí vai intoxicando o corpo e vai acontecendo o quê? Doença, ué. É verdade. E até no esmalte que você usa aí para pintar sua unha, tem também. No batom, né? Na maquiagem, né? Então a gente tem que procurar cada vez produtos de beleza limpo. No próprio sabão que você depois vai tomar banho para se limpar da tinta, tem, tá? Bom dia, doutora Grazi. Cláudio de Itatiaia. Estou sentindo dor no estômago do lado direito e fiz uma ultrassom. O médico disse que eu tenho muitas gases. Será que é por isso que estou sentindo essa dor? Com certeza. E como é que você melhora as gases? Gente, uma coisa importantíssima, né, que as pessoas não fazem é mastigar, tá? Então, a gente come rápido, come não prestando atenção na comida, certo? E não mastiga. Uma vez eu senti uma dor tão grande no peito que eu achei que eu estava infartando na hora. Sim. Só que era uma dor que começava aqui perto do coração. Sim. E respondia nas costas. Sim. E aí eu fiquei o dia inteiro assim com essa dor. Sim. Porque a gente parece que só procura o médico quando já tá na pior, né? Exatamente. Infelizmente é assim. Mas e é aí isso. Eu fui procurar, eu fui na emergência. Sim. E aí o médico disse, não, isso aí é gases e tal. E aí me deu lá um remédio e aí a dor foi passando e depois foi passando tudo. Mas era uma dor tão forte que eu não conseguia nem respirar direito. Eu respirava assim bem fraquinho, porque quando você puxava o ar com força para respirar, Sim. Era um negócio, parecia que estava furando da frente para sair das costas. Sim. Horrível. E você falando em gases, né? É muito importante a gente saber o que, tá? É normal você eliminar flatos, né? Então você pode eliminar até 1 litro de pum por dia. Tá? Só 1 litro? Só 1 litro. Uhum. Se você está eliminando mais disso, então se você está dando mais de 50 puns no dia, está errado. Agora, como calcular Exatamente, isso aí eu não sei nem como é que calcularam isso para ter num livro, pra você ter noção. É muito complicado isso. Doutor. E aí, Ivan, mas aí como é que você pode saber se seu pum tá ruim também, né? Então, você sente aquela distensão. Então, como é que você sabe se você tá produzindo gás demais, tá? Então, vamos falar de uma maneira mais prática que você não vai contar seu pum no dia, né? Uma das maneiras de você saber se você tá tendo uma produção de excesso de gás é o quê? Você acorda, pega uma fita métrica deitada, né? Você vai medir qual é que é a sua circunferência da barriga ali ao redor do umbigo. De manhã, logo quando acordar. E depois à noite. O aumento da barriga, tá? De manhã para de noite, tem que ser ali, ó, no máximo 2 centímetros. Se passar de 2 centímetros, isso significa que você está tendo distensão abdominal. Entendi. Entendeu? Vou fazer esse teste em casa. E aí, para você saber se você está produzindo gás demais. Exatamente. Aham. Bom dia, doutora Grazi. Queria saber da doutora, quando o bico do peito da mulher dói, o que pode ser? É normal ou não? Essas dores na mama, né, bico do peito, está muito relacionado a você ter alterações hormonais, certo? Principalmente predominância estrogênica, que a gente sempre fala aqui.
Então não é normal você estar sentindo dor. Principalmente isso se você usa anticoncepcional, pode ser por isso. Pode ser porque você tem a menstruação irregular. Então tem várias causas. Doutora Grazi, eu tenho muita azia, tem dia que estou muito enjoada, mas não tenho dificuldade para ir no banheiro, vou de boa. Azia, isso significa que seu estômago está ficando inflamado. Então o que será? Qual é o tipo de alimento que você está colocando no seu intestino? E não é... Gente, o intestino funcional não é você fazer cocô todo dia, tá? Então, o intestino funcional é você tem dificuldade de fazer cocô. Como é o seu cocô? Seu cocô, ele afunda, certo? Ele é de bolinha, é bolinha unida ou ele parece uma banana? Que o certo é ele parecer uma banana, certo? Ele tem odor. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Quando você faz cocô, você sente que seu intestino esvaziou completo? Ou você ainda fica com aquela sensação que ainda tem coisa para sair? Então, essas coisas todas têm que ser avaliadas para a gente saber se o intestino funciona ou não. Você produz muito gás. Então, se você tem azia, seu intestino não é bom, tá? Sinto lhe informar. Eu vi uma vez, Sim. Doutora Grazi, que quando a pessoa está com queimação, né, se você tomar água com limão, que melhora. Sim. Eu fiz esse teste em casa, realmente passou na hora. Sim. E outra coisa também que eu já fiz o teste em casa e resolveu é mastigar um pedacinho de batatinha. Batata. Sim, batata. Aquela Sim. batatinha que a gente faz, Sim, sim. que só paga em casa. Sim. Também resolveu. Qual é a explicação disso, tá? Existe a dor de estômago, porque você está sem ácido, e aí você não está fazendo a digestão do alimento, e o alimento está voltando. Então dá aquela sensação de queimou, né, aqui nessa região aqui do tórax, certo? E existe a queimação, que ela é causada por quê? Porque seu intestino ele já está inflamado, ele perdeu o muco. Como é que a gente vai diferenciar um do outro, tá? Então, primeiro, a dor, ela é quando você come. Se for quando você come, você tá sem ácido. No momento mesmo que você tá ali comendo, você comeu e começou a sentir dor. Então, significa que seu ácido do estômago tá ruim. E aí, o que seria bom para isso? Até para melhorar a sua digestão. 15 minutos antes de você comer, você tomar água com limão. Entendeu? Então, e outra coisa que também dá muita dor de estômago, que vocês fazem muito, é comer bebendo. Então, quando você come ao mesmo tempo que está bebendo, o que é que vai acontecer? O alimento, ele não vai ter contato com as enzimas, que é para fazer a digestão. Então, isso vai fazer com que seu intestino ele fique muito mais inflamado, levando a famosa disbiose que a gente já conversou aqui. Tem uma ouvinte nossa aqui de Nova Fátima. Ela diz: doutora Grazi, tem um ano que eu fiz uns exames e deu gordura no sangue e no fígado e falta de vitamina B12. Tomei remédio, mas estou sentindo um mal-estar no estômago. O que acontece? Vamos lá. Ivan, quem é que tira toda a sujeira que vai para dentro do intestino? O fígado, tá? Então, E como é que o fígado faz? Quando o fígado está sobrecarregado, ele produz colesterol. Então, a gente fica achando que ter colesterol, gordura no sangue, é comer gordura? Não. É quando você come excesso de carboidrato e seu intestino está inflamado. Então, para a gente tratar o colesterol, né, claro que tem gente que tem colesterol hereditário por conta da questão de alguns problemas genéticos, mas isso é só 15%, a maioria é por conta do estilo de vida. Então, o que acontece? Essa pessoa, né, se você tá assim e ainda sofre com esses problemas intestinais, tem que mudar sua alimentação, tem que melhorar sua mastigação, tem que ver o que é que você precisa de antioxidante para o fígado, né? Para quê? Para poder melhorar a sua saúde como um todo. Porque lembra que eu falei? A doença, ela sempre começa
com alguma alteração intestinal. Então começa com sintoma leve, depois vai aumentando, depois passa para todo o corpo, depois vai lesar mais o órgão que é mais fraco da sua família, e aí vem a doença. Então, você está no estágio, aí no estágio 3, tá? 2 para o 3. Então, ainda dá tempo de você voltar lá para o estágio de saúde, diminuir sua intoxicação, mas basta você querer. Porque muita gente sente esses sintomas inespecíficos e acha o que é normal. E o que é que eu mais falo aqui? Se sentir mal não é normal. Não é normal, não é mesmo. Doutora Grazi, tem uma ouvinte aqui que dá um depoimento aqui, parece ser algo muito simples, mas nada no corpo da gente é algo simples também, né? Não. Às vezes é um sinal. É um sinal. Aí ela diz assim: doutora Grazi, ultimamente estou tossindo bastante e produz secreção. Tenho a sensação de que fica preso na garganta. Piora bastante à noite. Já tomei vários antialérgicos e nada. Isso já dura por 3 meses e não estou gripada. Isso é sinusite. Sinusite? Quando você tem... Isso é por causa do gotejamento pós-nasal, tá? Então, às vezes, você não tá com o nariz aqui entupido, mas o seio, né, aqui da face, quando você deita, né, ele escorre lá pra trás, pra garganta. Então, por isso que piora à noite. Isso é sinal de sinusite crônica, amor, tá? E você tem azia, pode ser sinusite, né? Ou pode ser gastrite, tá? Com refluxo, que também dá tosse, pigarro, tudo. Aí tem que avaliar isso aí. Procura um otorrino, marca lá com o Dr. Felipe, lá no grupo médico, que ele vai resolver seu problema. Aproveite que você falou do grupo médico e fale também o contato, como as pessoas podem entrar em contato com o grupo médico para marcar sua consulta, seus procedimentos. Então, como é que você entra em contato lá com o grupo médico, né? Você tem os telefones 3261-1054, que é o fixo. Tem o WhatsApp, né? Que é o 759-9255-4683. E também tem as nossas redes sociais, né? Que é lá o @Grupo Médico JC. Você também consegue contato conosco. Então lá a gente tem múltiplas especialidades, ultrassonografia todos os dias, né, ginecologia todos os dias. Então, pensou, tá com algum problema, não sabe o que fazer, já sabe, vai lá no grupo JC. Ainda tem um pronto atendimento, né, que é aberto de domingo a domingo. Então não tem por que você guardar a doença. E a doutora Grazi está com a agenda aberta esses dias ou não? Porque é difícil achar uma vaga para você, hein? Como é que funciona a minha agenda, Ivan, hoje, tá? A gente tem uma lista de espera, né? E aí, todos os meses, a gente vai, né, buscando as pacientes nessa lista de espera, né? Então, realmente, para marcação hoje, a gente tem uma espera de 2, 3 meses. É mesmo? É. Que bom, hein? Graças a Deus, Graças né? a Deus. Você deve estar aí, então, com a sua agenda lá para maio, junho, hein, maio. Estão marcando para maio. Maio. Muito bem. Doutora Grazi, minha filha teve convulsão e sente dores de cabeça constante. Ela corre o risco de ter outra convulsão? Tem que avaliar, tá? Então, você tem que procurar um neurologista. E lá a gente tem neuropediatra, tá? Então, é uma neuropediatra super conceituada, né, com várias especializações, principalmente nessa área de autismo, de déficit de atenção. Então, voltou aí às aulas. Então, é importante você levar seu filho, né, para não ter dificuldade na escola, dificuldade de aprendizagem. E essa questão também de tratamento de convulsão, você tem que levar no neuropediatra, né? Ela vai avaliar, será que essa compulsão ou essa convulsão, ela é um episódio isolado, né? Será que ela tem epilepsia, que é a doença que faz com que você tenha convulsões? Será que essa convulsão é por conta de outro problema de saúde, entendeu? E ela teve convulsão, por exemplo, como tem crianças que têm convulsão febril e que depois ali de 2 anos resolve e não tem mais, entendeu? Então tem que realmente avaliar. E aí só o neuropediatra. Não fica guardando doença em casa, gente. Não tem desculpa. É verdade. Doutora Grazi, agora são 9h41. Vamos chegando já próximo do final do programa. Sim. Então eu queria que a doutora Grazi falasse pra gente o que nós podemos fazer para evitar as doenças. Pronto. É o que eu falo, são os 6 pilares da mulher cheia de vida.
né? Então, quais são os 6 pilares da mulher cheia de vida? O primeiro pilar é cuidar das emoções. Hoje todo mundo vive aí com medo de tudo, ansioso, né? Sem saber como resolver as coisas, desesperado. Então tem que parar, pensar, né? Resolver os problemas, né? Pensar na solução e não ficar ali, ó, maquinando o problema. Todo mundo tem problema, gente, tá? Já cheguei aqui contando o que aconteceu comigo, já porque justamente para vocês verem que eu também tô aí nesse mesmo redemoinho que vocês estão, tá? Segunda coisa, a alimentação. Porque a alimentação hoje é a principal fonte de nutrientes e de causa de doença. Então a gente tem que escolher nossos alimentos e cada vez mais escolher alimentos que são in natura, naturais, né? Na forma natural. No máximo um alimentozinho ali processado. O processado o quê? É aquele que tem menos de 5 ingredientes, certo? Então é o que? Você fazer um bolo, né? Você um biscoito que você faça, porque se você for comprar um biscoito maisena, né? E esses biscoito creme crack no mercado, né? Esse biscoito de sal, se você for ver ali, tem muito mais produto químico que nem parece, né? Que é biscoito. Até esses pães que vendem, né? Se você for ler o rótulo, eles têm 10 ingredientes. Pra quê? Tá? Então é um alimento ultraprocessado e cada vez mais a gente tem que evitar. Terceira coisa, antigamente eu falava que era atividade física, mas por mim eu colocaria isso até como primeiro pilar hoje, né? Pelo como a gente está no meio ambiente, que é diminuir a intoxicação. Por quê? Então não adianta eu comer bem e também ficar me entupindo de tóxicos de outro lado. Vasilhas plásticas a gente tem que trocar. Por quê? Porque o aquecimento leva à liberação de hormônio na sua comida, que são os bisfenóis, tá? Segunda coisa, ver sua maquiagem. Então, procura uma maquiagem para você usar no dia a dia, mulheres, que seja mais limpa, né? As famosas maquiagens são veganas, né? Outra coisa, perfume, muito cuidado. Perfume não é bom a gente botar na pele, é bom botar na roupa, tá? Porque o perfume, ele tem parabeno. Então, o que você lê aí como fragrância, isso é parabeno, tá? Então, isso altera seu hormônio, certo? Pasta de dente. Então, a gente vê uma pasta de dente que seja também mais limpa, sem flúor, né? Porque o flúor, ele altera os hormônios da tireoide, tá? Então, isso tudo, essa diminuição de intoxicação é importante. Até com os produtos de limpeza de casa. Então, a gente tem que usar muito mais água e sabão do que estar usando, né? Esse tanto de produto que a gente coloca que dá cheiro. Quanto mais cheiro um produto tem, maior a intoxicação que ele está causando no nosso organismo, certo? Quarto pilar, atividade física. Então, é muito importante a gente se mexer. Por quê? Porque a gente vai estimular a restauração do corpo todos os dias. Quinto pilar, o sono. Então, é importante a gente ter, né, fazer o ciclo circadiano certinho. A gente tem uma rotina do sono. Então, tem que dormir ali no mínimo 7 horas, né? 6 a 7 horas por noite. Você vai sentir o que é que seu corpo... Quantas horas você precisa dormir para o seu corpo acordar descansado? Então, essa é a pergunta que você tem que se fazer. Dormir até ali depois 10 horas da noite, né? Antes das 11. Não comer próximo da horário de dormir. Então, se você vai dormir 8, só come até 8 horas. Porque isso vai interferir no seu sono quando você come na hora de dormir, certo? E o sexto pilar seria o quê? Suplementação. Porque o que a gente já conversou aqui é o quê? Que a nossa alimentação, por melhor que seja, ela não vai dar todos os nutrientes que são necessários. Entendeu? Então, é muito importante a gente suplementar. Suplementar a vitamina D, que a gente está em pandemia, né, de falta de vitamina D. Suplementar magnésio, que o solo brasileiro é pobre em magnésio. E o magnésio é um mineral que é importantíssimo para você não ser para controlar sua pressão, para a produção de hormônio de felicidade do sono, para poder o controle na produção de energia. Então, isso tudo a gente tem que sempre estar de olho e estar suplementando. Agora, se você está achando que você comendo, né, o que você come está lhe dando saúde, te digo que não.
Os alimentos quais são, doutora Graça, se você puder falar pra gente, quais são os alimentos que nos ajudam a evitar as principais doenças que a gente tem hoje? O que a gente tem que procurar, tá? A gente sempre tem que procurar usar um chá que seja um chá antioxidante. Então, você usar gengibre, você usar a curcumina, né? Coisas que sejam antioxidantes pra gente dar pro nosso corpo, certo? E a alimentação, Ivan, como é que tem que ser, tá? Metade do nosso prato tem que ser carboidrato, né? No geral, assim. Metade do nosso prato ele tem que ser um carboidrato, agora um carboidrato bom. Um carboidrato de quê? Né? Um carboidrato que venha das verduras, bastante folha verde, né? Então, os vegetais crucíferos, né? Que é o quê? Brócolis, couve, repolho. Então, são muito bons porque eles têm antioxidantes, né? Você comer o quê? As raízes. Por quê? Porque as raízes, ela no seu intestino, ela vai ajudar a liberar uma coisa que a gente chama ácido graxo de cadeia curta. Isso nutre as células do intestino. Então é importante a gente comer inhame, aipim, batata doce, né? Aí tem gente que diz assim, eu não gosto que eu fique estufada quando eu como isso. Por quê? Porque seu intestino ele está ruim na digestão. Então o que é que você vai melhorar? O que é que você vai fazer? Você vai fazer aquilo que eu mandei lá no início da live. Então, se você perdeu o que eu falei lá no início da live, a dica que eu dei, né, de como melhorar o funcionamento do intestino, volta lá, essa live vai ficar gravada lá no Instagram, né? E se você não tem meu Instagram, é doutora Graziele Carvalho. Outra questão, então, metade do prato são os carboidratos, né? A outra metade é o quê? A proteína. E a outra metade, gorduras boas. Então, a gente tem que estar comendo, né? O coco, né? Ele é uma gordura saturada, mas é uma gordura boa. A gente precisa de gordura saturada para a produção de hormônio, para o nosso sistema imunológico, certo? As gorduras mono e poliinsaturadas, né? Que tá no abacate, que tá nas sementes, que estão no azeite. Então, é muito importante a gente comer azeite todos os dias. Então, coloca, gente, uma colherinha de um azeite, tanto de manhã no café, dá um jeito de jogar lá, joga em cima da tapioca, joga em cima do ovo, no almoço e no jantar. Isso, além de ajudar, né, no seu aporte de gordura todos os dias, né, isso também vai ajudar no funcionamento do cérebro, do seu intestino, né, porque ele vai melhorar a qualidade de suas fezes, entendeu? Então, é importante. Hoje a gente demoniza a gordura. Quais são as gorduras que são demoníacas, tá? Então, todo o produto, prestem atenção aqui. Se vocês saírem com isso aqui na cabeça hoje, eu tô feliz, tá? Então, preste atenção. Toda vez que você for comprar qualquer produto alimentício, né? Aquelas coisas que vocês compram de pacote no mercado, você vai olhar se tem esse ingrediente, certo? Fora lá aqueles emulsificantes, que diacho é emulsificante, corante, né? Que tem lá sorbitol, né? Então um bocado de coisa que, nomes, gente, imagine, tem uns nomes tão estrambólicos no rótulo, e você tem coragem de colocar dentro de você, imagine, a gente é doido. Tem nomes que a gente não consegue nem ler. Nem ler, e a gente é capaz de comer isso, vê que maluquice, a gente é doido, a gente se intoxica sem comer no que a gente nem sabe o que é. Né? Sem contar que a gente nem sabe o que é mesmo. Exato. Né? E aí você tá comendo sem saber o que é. Isso, a gente come sem saber o que é e sem nem se questionar. Você tá vendo como tá uma loucura? A gente nem tá raciocinando? Sim. Então, o que é que eu quero que vocês observem no rótulo? E se você não quer infartar, não quer ter problema de coração, então não coma nenhum produto que esteja lá escrito assim, ó, gordura vegetal. Toda gordura vegetal ela é uma gordura trans, que é a mesma gordura que está na sua margarina. Você aí que não gosta de manteiga, eu prefiro margarina. Sinto muito te informar que você come plástico. Nossa Senhora. E isso entope suas veias. Então não adianta você não ter medo de ter um câncer, ficar com medo de não infartar e tá se entupindo de margarina e gordura vegetal. Então tira isso da sua casa, tá? Então é importantíssimo a gente ter essa consciência e avaliar o que a gente bota na boca, né? Mas tem gente que diz assim, eu vou morrer mesmo. Mas você pode escolher a morte que você quer ter, né? Você pode escolher o caminho até chegar à sua morte, né? Então se você quer ter um caminho que você vai sofrer até o dia de morrer, então
escolha é sua. Eu vi uma postagem do Dr. Laís Ribeiro. Sim, Ele adoro. Ele é cardiologista e nutrólogo também, né? Uhum. E aí perguntaram a ele quais são os melhores alimentos do mundo. Sim. Aí ele respondeu que o primeiro de todos é o leite materno. É, Que exatamente. nada chega perto do leite materno e do alto poder regenerativo do colostro. Aham. E aí depois ele falou que o ovo, Sim. o azeite de oliva, o óleo de coco e a cúrcuma Isso. são os Os melhores alimentos. É. E sabe qual é o pior? E desses todos que ele falou aí, você citou todos aí. E sabe qual é o pior? Qual é o pior? Sorvete. Sorvete? Pior alimento do mundo, sorvete. Depois, margarina. Né? Então, gente, já chegou a vez de tira essa gordura. Gordura vegetal, ó, tchau. Cara, Os óleos, fiquei né? triste agora porque eu sou muito fã de sorvete. É, sorvete, ele tem muita gordura hidrogenada. Entendeu? Então é o pior alimento do mundo. E é isso que a gente tem que escolher, tá? Ok, doutora Grazi. Ok, gratidão por mais um programa. Hoje a gente Nós que começou agradecemos. um pouquinho atrasado. Então se você perdeu porque achou que não ia ter, que o horário, então já sabe que fica gravado. Tá lá, vai ficar lá gravado no meu Instagram, doutora Graziele Carvalho. Entra lá, curte. Vou deixar uma caixinha, que ontem eu passei o dia sumida, né, resolvendo essas coisas. Então, vou deixar uma caixinha de perguntas para vocês agora, depois da live. Pra gente, você que tem dúvidas. Eu vi um bocado de gente me perguntando aqui de endometriose, adenomiose, né? Então, eu vou deixar lá que tem dificuldade de engravidar. Então, vou deixar uma caixinha aqui. Quero saber todas as suas dúvidas, né? E semana que vem estamos aqui novamente. Semana que vem a gente vai falar de um tema, viu? Eu vou até anotar isso. Vamos falar, Ivan, sobre puberdade precoce, tá? Então, como a gente tá nesse início aí de volta às aulas, e aí, quando se preocupar se sua filha já está perto de menstruar. Então, vamos conversar sobre isso semana que vem aqui e aguardo você na próxima semana, na próxima quinta, eu e Ivan Melo aqui na Rádio Morena FM. Beijão, brigadão, Ivan. Doutora Grazi. Oi. Eu acho que a gente tem que finalizar o programa de hoje com aquela frase que você cita aqui bastante. Que é: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e agem segundo o seu propósito. É isso mesmo, né? E você falou isso aí, foi muito interessante, né? Que eu tava pensando nisso, né? Que ontem, coincidentemente, eu suspendi minha agenda, né? Que eu acordei com um pouquinho de dor de barriga, né? E aí eu suspendi minha agenda. E aí é porque tudo coopera pro bem. Porque se eu estivesse no consultório, eu não ia perceber várias coisas que aconteceram, tá? E é porque Deus eu lhe digo, isso aqui não é meu não, gente. A gente não, o que é que eu vim fazer? O que é que eu sou eu não sou nada não, gente. A gente só veio aqui para falar do nome dele, exaltar ele. Então tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus e agem segundo o seu propósito. Não é o que acontece com você que vai determinar nada. É o que você faz com o que acontece. Então bote isso, para de você que tá aí com a bunda sentada, me ouvindo, se lamuriando. O que é que você pode fazer para mudar essa sua situação que tá acontecendo com você? Então não adianta, né? Então tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus e agem segundo o seu propósito. E foi interessante, eu vou lhe dizer como isso que você fez, essa lembrança agora no final isso é espiritual, tá? Porque eu tinha pensado, eu ia falar essa frase aqui. E eu não falei. E aí, você foi e falou, né? Então, isso não é eu nem você. Isso é Deus, isso é Espírito Santo, tá? Então isso é o Espírito Santo e a gente só tem que agradecer, né? E cada vez mais estar falando dele, porque é isso que vai nos ajudar, é isso que vai nos salvar, tá? E que vai nos sustentar nesses tempos que a gente está passando, certo? Que são realmente tempos que estão sem princípios, por conta da falta do conhecimento da palavra. Com certeza. Um grande ok? abraço, até a Beijão. próxima semana, viu? Tchau, tchau. Até a próxima semana. Valeu, agora são 9h56.